Olá, meu povo! Aqui é a professora Isabelle Domingos e estou de volta agora na unidade 2 da disciplina Introdução à Administração e Biblioteca. Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem e gostando da disciplina. Gente, é importante a gente falar um pouquinho aqui sobre o momento síncrono. É um momento muito massa, onde você vai estar lá tirando dúvidas com a gente, tá certo? Então não deixa de participar não, tá bom? Outra coisa, entra lá nos fóruns, interage, manda a tua dúvida, escuta o podcast, tem tanta coisa bacana que a gente faz com tanto carinho, gente. Outra coisa, lá no podcast, tanto no 1 quanto no 2, a gente convidou especialistas. Então, lá no 1, a gente está com a professora Sônia Pádua falando coisas bem legais, assim, bem interessantes, voltados ao tema da unidade 1. E já na unidade 2, que é esta agora, nós convidamos a professora Flávia Barbosa. Então, passa lá no podcast, deixa lá, né, o teu like, vai lá no site do EducaPE, entendeu? Porque tem muita coisa bacana e é um complemento. Ou seja, tem o e-book, tem as videoaulas, né? Temos os fóruns, temos os materiais complementares, temos os destaques. Ai, professora, é muita coisa, eu sei, mas tudo vale a pena. Realmente, quando você vai lá, pesquisa, tira as dúvidas, é melhor. Você vai se tornar o quê? Um profissional e uma profissional mais antenado. E é isso que a gente quer, não é verdade? Então, vem comigo que vai ser muito bacana. O que é que a gente vai falar um pouquinho nesta unidade 2? Se você relembrar, lá na unidade 1, a gente falou um pouquinho sobre as teorias clássicas e as teorias contemporâneas. Inclusive, no momento síncrono, a gente fala mais um pouquinho, não perde, tá? Mas aí, voltando para a unidade 2, a gente vai falar um pouquinho sobre as noções de planejamento e também um pouquinho sobre as teorias comportamentais na organização. Outra dica é, o momento síncrono desta unidade está show de bola com a professora Flávia Barbosa. Não perde, pelo amor do guarda. Ai, meu Deus, que frase antiga. Mas vamos lá. Gente, seguindo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Acompanha aqui comigo no slide. Vou te mostrar um pouquinho aqui um exemplo prático, tá bom? Por quê? Porque nos outros momentos a gente fala de uma forma mais geral. Mas aqui eu vou tentar trazer um pouquinho para a realidade da biblioteconomia, é a administração em biblioteca. Lembrando que a gente realmente tem que entender um pouquinho, né, sobre as teorias, né, sobre todas as questões de forma geral, justamente para poder aplicar ali no momento do dia a dia, porque vai acontecer um momento que você vai chegar lá e vai ter que aplicar, vai ajudar ali o bibliotecário e a bibliotecária. Então acompanha comigo aqui no slide. A gente vai ver um pouquinho dois exemplos de atividades que precisam acontecer numa unidade informacional, numa biblioteca. Então, assim, a gente precisa ampliar a oferta de informações para o seu usuário e ampliar o número de usuários. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Tendo em mente esses dois objetivos, os projetos e as ações que vão ser ali, né, que vão acontecer naquela unidade informacional, eles têm que ter um foco determinado. Então, qual seria o foco ali do objetivo 1? Realizar a compra de livros, revistas, mídias. Então, assim, tem muita coisa para fazer, não é pouca coisa não, tá, gente? Então, a gente pode assinar também, assim, base de dados digitais. Então, ver ali o que é que está mais ligado com aquele público-alvo, né? Então, é bem interessante que a gente olhe tudo isso. Aí, para o ponto 2, o objetivo 2, que seria o quê? Ampliar o número de usuários, a gente já ia pensar de outra forma. A gente pode criar o quê? Eventos de exposição, rodas de leitura, exibição de filmes, por exemplo. Então, veja ali se aquela gestão da biblioteca, ela pode conseguir, assim, realizar algumas dessas ações e isso vai fazer o quê? Atrair o público àquela unidade informacional. Porque, assim, o usuário, ele é a parte principal do nosso serviço. Por quê? A biblioteca, né, aquela unidade informacional, ela só vai funcionar se ela realmente tiver um público ali que esteja interessado, que vá lá, que acesse aquela informação. O nosso serviço é todo voltado para o nosso público. Então, por isso que é importante, em outras disciplinas, a gente estuda um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho ali sobre o estudo do usuário, né? Qual o público-alvo, tudo isso é muito interessante. E isso vai entrar ali dentro de um planejamento que essa unidade informacional vai precisar. E a gente precisa entender assim, que esse exemplo, ele no final, ele vai nos projetar para aquele entendimento maior de alguns processos administrativos, que a gente vai desenvolver isso um pouquinho mais lá no momento síncrono. Então, seria o quê? Liderança, planejamento, organização,
execução e controle. Esses são passos assim essenciais, eles realmente precisam ser bem desenvolvidos ali pela unidade informacional, justamente para poder ser alcançado. Não pode ser feito de todo jeito. O planejamento é justamente isso, é você tirar ali um tempo, juntar a sua equipe, fazer ali todas aquelas anotações, sabe? E realmente levantar ali as manguinhas e anotar, pesquisar, estudar o público. Para o quê? Para oferecer o melhor serviço. É isso que a gente quer com a unidade informacional, né? Então, assim, se liga agora que eu vou dar uma diquinha rápida. Tem algumas coisas, tem algumas questões que vão cair nas atividades, né? As atividades que vocês fazem geralmente ali quando vão ao polo, né? Então, se liga, assim, não diz que fui eu que disse, mas se eu fosse você, eu daria um print nessa tela, tá bom? Então, vê só. Em muitas bibliotecas ou serviços de informação, essa função ela não é exercida. Acontece que o planejamento ele passa batido. Então, assim, ele não, ou então não é feito de uma forma rigorosa ou adequada. O bibliotecário, a bibliotecária ali muito ocupado, acaba achando que não é importante. Mas é sim, sabe por quê? Porque se a gente vai ali e não planeja, depois sai tudo de qualquer forma. É assim na vida, minha gente. Na vida a gente tem que planejar nosso dia a dia, né? O que é que eu vou levar na minha bolsa, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou almoçar. Tudo isso é planejamento, já é na prática. Então, assim, o bibliotecário, ele frequentemente, ele pode alegar ali, né, aquele bibliotecário, aquela bibliotecária que não está tão antenado, que não tem tempo para planejar, né? Pode deixar ali de considerar, de ela colocar ali aquele tempo, despender aquele tempo, ela pode achar que é uma bobagem, ele pode achar que é uma bobagem, mas não é, gente, é muito importante e o pessoal, ele acaba sendo realmente assim, a sua equipe, ela precisa ser treinada para o desenvolvimento desse projeto, então é muito importante que o bibliotecário, a bibliotecária entenda que o planejamento é essencial e vocês, como técnicos e técnicas que vão atuar em uma unidade informacional, vão atuar numa biblioteca, vão ajudar esse profissional, essa profissional, vocês têm que estar envolvidos de todo jeito. Então, é importante participar de treinamento, sabe? Ah, professora, eu já sei, é meio chato, não quero. É muito interessante. Quando a gente entra na unidade informacional, a gente vê que não é ali ficar só sentado e é só emprestar um livro, é só guardar. Não é não, gente. Tem que lidar com gestão, tem que lidar com o setor de processamento técnico, tem o setor de referência, tem o setor de circulação. Ufa, é muita coisa, mas devagarzinho a gente aprende, tá bom? Então se liga, dá um print, vem aí mais algumas coisinhas que pode ser que caiam na prova, não sei, mas assim, né? Se eu fosse você, eu printava. Outra coisa também é a questão, voltando aí ao tempo que é empregado neste planejamento, gente. Então, assim, esse tempo empregado, ele realmente vai ser importante. Então, quando, não, eu acho que eu não preciso planejar, isso na vida, né? Eu não preciso planejar. Mas acaba que esse tempinho que você vai gastar ali produzindo, né? Organizando esse planejamento, ele vai ser muito produtivo. Justamente porque o tempo que você vai perder depois com esses processos improvisados, aquelas decisões meio, sabe, que a gente faz com pressa, ela pode realmente acarretar um problema bem maior. Então fica a dica, realmente o tempo que a gente emprega no planejamento nunca é perdido, desde que seja uma coisa bem feita, organizada, olha, vai ser show de bola, vai realmente fazer uma diferença muito grande a longo prazo, tá bom? Então só mais uma coisinha, né, falando ainda sobre esse planejamento, sobre o tempo, então a gente tem que fazer o quê? Que esse planejamento ele vai fazer o tempo trabalhar a nosso favor, entendeu? A gente vai ganhando tempo, a gente perde ali um tempinho, mas na verdade não perdeu, a gente ganhou, sabe? Então vai otimizar ali, vai permitir que a gente faça vários outros pequenos planos e que seja gerenciado ali, ó, tudo junto, simultaneamente, entendeu? À medida que isso vai o quê? Possibilitar a monitoração, sabe? Do que é que está acontecendo, se o desempenho, né? Como é que está funcionando tal projeto? Como é que está funcionando tal setor? Vamos avaliar esses resultados parciais? Vamos avaliar esses resultados finais? Isso é muito importante, porque aí ao final vai ter ali aquele balanço, né? Aquele momento onde o gestor, a gestora daquela unidade informacional vai fazer ali aquele momento, aquela reunião de entender, olha, a gente funcionou bem aqui, a gente funcionou aqui, funcionou em certos pontos, esse daqui a gente não funcionou, o que é que a gente faz para melhorar? Então a gente tem que estar atento a isso e vocês como técnicos e técnicas maravilhosos que eu sei que serão, todos vocês, vão ficar também ligadinhos nisso, tá bom? Vai ser um acordo aqui nosso,
vamos ficar bem atento e ajudar esse profissional que vai estar lá de frente na unidade, mas ele precisa trabalhar em equipe, certo? E a equipe precisa realmente estar bem treinada e bem ligadinha nesses pontos, tá bom? Aí aqui já dando uma sequência, para entender melhor, gente, sobre esse planejamento, a gente precisa entender que tem alguns pontos ali, né, alguns conceitos que são importantes. Então, a gente fala um pouquinho ali sobre a visão, sobre a missão, sobre os valores. Isso está melhor detalhado lá no e-book, mas dá um print na tela porque vai que, né? É importante a gente realmente entender esses conceitos, justamente para quando chegar o momento da gente colocar em prática, a gente saber o que é que a gente está fazendo. Então, eu vou mostrar aqui no slide e vocês vão acompanhar comigo o que é que seria ali visão, missão, valores, tá bom? Dá um print aí, gente. O que é que seria a visão? Então, ali a visão, ela vai projetar algumas pretensões em relação àquele mercado como um todo. Então, a visão, ela olha, né, o que é que tem ali no mercado como um todo no futuro momento. Por exemplo, em 5 anos, oferecer serviços tecnológicos em uma sala robótica. Então, aquela unidade informacional, ela vai começar a pensar o que é que eu preciso fazer daqui a um tempo que vai ser bem bacana. É uma visão, né? Ela vai enxergar o todo e vai oferecer ali alguma coisa. A missão já refere-se a outra questão, né? A razão de ser da organização. Então, como apresentação daquilo que se tem a oferecer ao seu público, o que é que eu vou oferecer nessa unidade informacional? Qual o tipo de empréstimo? Qual o tipo de serviço? Qual o serviço informacional? Vai ter consulta? Vai ter pesquisa? Quais são as salas de reunião? O que é que a gente faz ali? Vai utilizar um auditório? Tudo aquilo vai estar descrito na missão, tá bom? E para fechar aqui este tema, a gente vai falar também um pouquinho sobre os valores. Aí, o que seriam os valores? Vamos tentar pensar aí. Gente, os valores, eles são aqueles ideais de atitude. O que é que a gente realmente precisa, né? Então, comportamento e resultado que deve estar presente nos colaboradores. Então, toda a equipe, ela precisa estar fechada, sabe? Com esses valores da instituição. Então, entrei numa unidade informacional, comecei a estagiar, comecei a trabalhar ali naquela unidade informacional, vai atrás desses valores, vai entender ali qual é a missão dessa unidade, dessa instituição como um todo. É uma biblioteca universitária? É uma biblioteca escolar? Qual a missão dela? Qual o valor? Qual a visão? Qual o público? Entendeu? É muito bacana, porque a gente vai ali ter um olhar, né, muito de cima para entender ali, né, aquela visão macro e depois colocar ali no dia a dia, no cotidiano dessa unidade informacional. Então, é bem bacana. A gente vai desenvolver um pouquinho mais sobre isso no e-book, desenvolve também lá no Momento Síncrono. Manda a tua dúvida no fórum, tá bom? Conta comigo. Então, aqui fechando, gente, a gente tem mais alguns pontinhos, só realmente para pincelar, porque na videoaula é mais rapidinho, mas a gente pode dialogar no chat, nesses momentos que a gente vai ter, tá bom? Então, é importante o quê? Que você tenha aquele olhar, né, como um todo, de metas realistas. Então, não adianta, professora, eu quero colocar ali nessa unidade informacional tal coisa, uma coisa tão grandiosa que você não vai conseguir, sua equipe não vai conseguir alcançar. Então, não adianta. A meta tem que ser realista, tem que ter a ver ali com a realidade, com o contexto social, com o contexto daquela unidade informacional, porque assim vai poder ser realizado. Não adianta colocar uma coisa grandiosa demais e depois se perder, né? Então, outra coisa importante seriam os prazos viáveis. Então, eu tenho tempo, eu vou fazer um inventário, né, nessa unidade informacional. Quanto tempo eu tenho para entregar? Quantos estagiários, quantos técnicos, quantos funcionários eu tenho na minha equipe para fazer ali dar conta de todo aquele serviço? Isso é muito importante. Então, tudo precisa realmente ser olhado. No momento do planejamento é justamente isso. A gente vai pegar ali, ó, e vai destrinchar tudo que tem, porque realmente assim vai funcionar de uma forma mais bacana e a gente vai poder entregar. Não adianta nós fazermos um planejamento, a gente fazer um planejamento de 1 ano e colocar coisas que a gente só conseguiria entregar em 2, 3 anos. E assim vai. Então, temos que ter noção, realmente, metas realistas, um objetivo em mente, prazos viáveis. Outra coisa, qual a estratégia de execução? Como é que a gente vai fazer isso? Então, é justamente quando eu falei ali sobre os funcionários, tem que ter esse olhar. Então, eu tenho braços para realizar essa atividade que eu quero fazer, a gente tem que ficar assim de olho nisso, né?
Então, conversar ali, por isso que é importante o trabalho em equipe, porque cada um vai fazendo um pouquinho e aí no final a gente consegue entregar ali da melhor forma o resultado daquele planejamento que a gente fez. Tudo isso vai fazer o quê? Vai garantir ali que aquela biblioteca ela vai conseguir atender, sabe, aquelas necessidades dos seus usuários, lembra, né? Os usuários em primeiro lugar, e vai cumprir ali aquela missão dela de disseminar o quê? A informação, o conhecimento e a cultura. Isso é muito importante. É a principal missão da biblioteca, né? Então, se a gente perceber, a gente vai notar o quê? A biblioteca, ela mudou. Ela mudou ao longo dos tempos, ela foi assumindo outros papéis. Muita gente chega a falar, a biblioteca não vai existir mais. A gente sabe que não é assim. Na verdade, ela precisou se adaptar a novas tecnologias, novas realidades, novos contextos. Então, é muito interessante que a gente veja esse lado social da biblioteca. Como é que a biblioteca ela pode ajudar ali naquela criação, naquela melhoria cultural, sociocultural da sociedade. Então, inclui aí educação, memória, história, acesso à informação, exercício de coletividade e também lazer, porque é muito gostoso, é muito massa a gente ler um livro, a gente ir lá sentar. Então, assim, tem muitas coisas bacanas que podem acontecer na biblioteca presencial e a gente sabe muito bem que não vai acabar assim, tá bom? Então, vamos finalizar aqui esta unidade, né, que na verdade já é a última unidade desta disciplina. Eu espero que tenha sido útil, eu espero que você tenha tirado suas dúvidas, mas assim, dá tempo. Se você está assistindo a videoaula e ainda não entrou lá nos fóruns, ainda não participou de todas as atividades, ainda dá tempo, corre lá, entra no fórum, manda a tua dúvida, participa dos chats, participa dos momentos síncronos, que agora a gente tem isso, vai lá no teu polo, interage, não fica com dúvida guardada não, gente. É muito importante que vocês interajam conosco, porque aí a gente vai entender o que é que vocês estão precisando. Vocês são o nosso público, certo? Então é muito importante, não deixa de mandar a tua dúvida e qualquer coisa conta conosco. Tchau, tchau!